Imagine acordar amanhã e descobrir que tudo o que você construiu online nos últimos 15 anos simplesmente desapareceu. Suas fotos, suas mensagens, suas senhas, seu dinheiro em criptomoedas, tudo. Impossível, certo? Errado. E o pior, isso já está acontecendo com milhares de famílias brasileiras neste exato momento, e provavelmente vai acontecer com você ou alguém que você ama. Olha só esse caso real que aconteceu em 2023. Uma mulher de São Paulo perdeu o marido em um acidente. 3 dias depois do funeral, ela tentou acessar o celular dele para avisar os contatos, ver as últimas fotos da família, resolver as contas bancárias digitais. Sabe o que ela encontrou? Uma tela de bloqueio. Nenhuma senha anotada. Nenhum acesso. R$ 47 mil em Bitcoin travados para sempre. 10 anos de fotos de família, perdidas. Conversas no WhatsApp que ela nunca mais vai reler. E sabe a parte mais assustadora? O advogado dela disse que tecnicamente, legalmente falando, ela não tinha direito a nada daquilo. Por quê? Porque vivemos sob a maior ilusão do século XXI, a ilusão de que o digital é eterno. Vou te fazer uma pergunta: quantas senhas você tem? Pensa bem. E-mail, redes sociais, banco, streaming, aplicativos de entrega, governo digital, planos de saúde. Um brasileiro médio tem, em 2024, cerca de 87 contas digitais ativas. 87. Agora me responde, se você morresse hoje, quantas dessas senhas alguém da sua família conseguiria acessar? Se você respondeu nenhuma ou uma ou duas, você está na mesma situação de 94% dos brasileiros. Mas calma, a coisa é pior do que parece. Porque não estamos falando só de senhas. Estamos falando de uma transformação silenciosa que aconteceu nos últimos 15 anos e que mudou completamente o significado de herança e patrimônio. Em 2010, quando você pensava em herança, pensava no quê? Casa, carro, joias, dinheiro no banco, talvez algumas fotos impressas num álbum. Tudo físico, tudo tangível, tudo que podia ser passado para os herdeiros de forma relativamente simples. Agora olha 2025, seu dinheiro está em 4 bancos digitais diferentes, você tem investimentos em criptomoedas, NFTs, tem um negócio que funciona 100% online, suas fotos estão na nuvem do Google, você sabe quantas? Eu sei. 14.327 fotos em média por usuário brasileiro, seus documentos importantes estão no Dropbox, você tem milhas acumuladas que valem uma viagem para a Europa, tem um canal no YouTube que gera renda, um perfil no Instagram com 50 mil seguidores que é seu ganha-pão. E a pergunta que ninguém quer fazer, se você morrer hoje, o que acontece com tudo isso? Deixa eu te mostrar dados que vão fazer você pausar esse vídeo e já começar a agir. No Brasil em 2024, 127 bilhões de reais em ativos digitais estão potencialmente inacessíveis por falta de planejamento sucessório. 89% das famílias que perderam entes queridos relataram dificuldade extrema ou impossibilidade total de acessar contas digitais. O tempo médio para conseguir acesso judicial a uma conta bancária digital do falecido? 8 a 18 meses. Para redes sociais? Na maioria dos casos, nunca conseguem. E aqui está o dado que mais me chocou quando eu pesquisei para este vídeo. Em 2023, foram registradas mais de 48 mil ocorrências de famílias brasileiras que procuraram advogados especializados porque não conseguiam acessar ativos digitais de parentes falecidos. 48 mil famílias. E sabe quantas conseguiram recuperar 100% dos ativos? Menos de 3%. Então se você está pensando, mas isso é raro, não vai acontecer comigo, pare. Porque matematicamente, estatisticamente, acontece com 1 em cada 3 famílias brasileiras. Vou te contar agora a história completa de um caso que aconteceu aqui no Brasil e que virou jurisprudência. Os nomes eu vou mudar por questões legais, mas tudo o que vou contar é verídico e está documentado. Roberto tinha 42 anos. Empresário, casado, 2 filhos pequenos. Morreu de infarto fulminante em janeiro de 2022. Um cara moderno, tech savvy como se diz, tudo dele era digital.
E-commerce próspero, investimentos em cripto, marketing digital, o negócio todo. A viúva, Ana, além da dor da perda, se viu diante de um pesadelo kafkiano. O negócio do Roberto estava todo online. O estoque era dropshipping, os fornecedores eram internacionais, os pagamentos caíam em plataformas digitais. E ela não tinha acesso a nada. Tentou o celular dele, Face ID não funcionava mais, óbvio, sem ela não sabia. Tentou o notebook, criptografado. Tentou recuperar as senhas do e-mail, precisava do celular para autenticação de 2 fatores. Virou um ciclo impossível. O resultado? O e-commerce parou. Clientes sem resposta. Fornecedores cortaram o fornecimento. Em 45 dias, um negócio que faturava R$80 mil por mês simplesmente morreu junto com o dono. Mas a parte mais brutal vem agora, ela descobriu que ele tinha mais de R$300 mil em Bitcoin. Descobriu porque achou, meses depois, um papel perdido numa gaveta com o endereço de wallet anotado. Só que a senha? A preciosa seed frase de 12 palavras? Nunca encontrou. O dinheiro está lá até hoje. Travado. Para sempre. Sabe qual é a grande ironia cruel disso tudo? A morte física tem protocolo. Tem certidão de óbito, tem inventário, tem processo legal estabelecido há séculos. A sociedade aprendeu a lidar com isso. Mas a morte digital? É o limbo. É você contra os termos de serviço de empresas multinacionais que não respondem e-mail, contra sistemas de segurança que foram feitos justamente para impedir acesso não autorizado, mesmo que você seja viúva desesperada, contra a falta completa de legislação específica. E aqui está o problema filosófico e prático ao mesmo tempo: tudo que essas empresas criaram para nos proteger em vida vira nossa prisão na morte. A autenticação de 2 fatores que salva sua conta de hackers também impede sua esposa de acessar. A criptografia que protege suas fotos também as tranca para sempre. O sistema de segurança perfeito se torna o carcereiro perfeito. Vamos organizar isso de forma prática, porque você precisa entender que patrimônio digital não é uma coisa só. São 4 categorias principais, e cada uma tem suas próprias armadilhas. Primeiro, patrimônio financeiro digital, o que vale dinheiro diretamente. Contas bancárias digitais como Nubank, C6, Inter. Carteiras de investimento online. Criptomoedas e tokens. Saldo em aplicativos como Uber e iFood. Milhas e pontos de fidelidade que podem valer milhares de reais. Contas em plataformas de pagamento como PayPal, PicturePay, Mercado Pago. Segundo, patrimônio profissional digital, que gera renda. E-commerces e lojas virtuais. Canais monetizados no YouTube e Twitch. Perfis profissionais de redes sociais. Domínios de internet valiosos. Portfólios e trabalhos digitais. Cursos online e produtos digitais. Terceiro, patrimônio sentimental digital, memórias insubstituíveis. 10, 15, 20 anos de fotos e vídeos de família. Conversas arquivadas com pessoas que já se foram. Diários digitais e anotações pessoais. Histórico de localização e memórias de viagens. Playlists e arquivos de música personalizados. Quarto, patrimônio operacional digital, que move sua vida. Contas de serviços essenciais. Documentos importantes na nuvem. Assinaturas e serviços recorrentes. Contatos profissionais e pessoais. Senhas de sistemas residenciais inteligentes. E agora a pergunta que vale ouro: de tudo isso que eu listei, quanto você acha que sua família conseguiria acessar se você morresse hoje? Você pode estar pensando, mas espera aí, não tem lei para isso? As empresas não são obrigadas a ajudar a família? A resposta é complexa e frustrante ao mesmo tempo. Vou explicar por quê. Primeiro, as empresas de tecnologia operam em uma zona cinzenta legal brutal. O Marco Civil da Internet no Brasil até prevê algumas coisas, mas é genérico demais. A Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, paradoxalmente dificulta ainda mais o acesso,
porque protege os dados do falecido como se ele ainda estivesse vivo. Segundo, você precisa entender que, para essas empresas, você não é o cliente. Você é o usuário. A diferença? Você não comprou aquele serviço na maioria das vezes. Você aceitou os termos de uso de um serviço gratuito. E nos termos que você nem leu, ninguém lê, está escrito bem clarinho: esta conta é pessoal e intransferível. O Google, por exemplo, tem um processo chamado gerenciador de conta inativa. Parece bom, né? Na teoria, você configura o que acontece com sua conta se você ficar inativo por X meses. Na prática, menos de 0,003% dos usuários brasileiros do Google configuraram isso. E mesmo quem configurou, só pode passar acesso parcial. O Facebook e o Meta têm uma opção de contato herdeiro, mas essa pessoa só pode fazer coisas limitadíssimas. Não pode ler suas mensagens, não pode ver suas fotos privadas, basicamente só pode transformar seu perfil em memorial. E criptomoedas? Esquece. Por design, não tem intermediário. Se perdeu a senha, perdeu o dinheiro. Acabou. Existem estimativas de que entre 3 a 4 milhões de Bitcoin, 20% de todo o Bitcoin que vai existir, estão perdidos para sempre porque as pessoas morreram ou esqueceram as senhas. Agora vamos falar do lado legal da coisa, que é onde a maioria das famílias se perde completamente. No Brasil, quando alguém morre, abre-se o inventário. É o processo legal onde todos os bens do falecido são listados e divididos entre os herdeiros. Simples para bens físicos, tem a escritura da casa, tem o documento do carro, tem o extrato do banco. Mas e o digital? Aqui começam os problemas. Problema 1. Você não pode incluir no inventário o que você não sabe que existe. Quantos aplicativos de investimento seu pai tem? Em quantas exchanges de cripto ele tem conta? Você tem como saber? Não. A menos que ele tenha deixado tudo anotado. Soiler, ele não deixou. Problema 2. Mesmo sabendo que existe, você não consegue provar o valor. O juiz do inventário pergunta: quanto tem nessa conta da Binance? Você responde: não sei, não consigo acessar. O juiz: então não posso incluir no inventário. Deadlock perfeito. Problema 3. Mesmo com ordem judicial, as empresas demoram ou não cumprem. Você consegue, depois de meses, uma ordem judicial para o Google liberar acesso à conta. O Google, empresa americana, responde: isso fere nossos termos de serviço globais. E agora? Você vai processar o Google? Boa sorte. Problema 4. O tempo corrói tudo. Enquanto você briga na justiça, aquele e-commerce está parado perdendo clientes. Aquelas milhas expiraram. Aquela conta de exchange foi hackeada porque ficou inativa e vulnerável. O tempo não para, mas o processo legal é lento. Deixa eu te contar rapidamente 3 casos que ilustram perfeitamente essa insanidade. Caso 1. O empresário esquecido. Um empresário de TI morreu em 2021. Ele era o único administrador de um sistema online que gerenciava a folha de pagamento de 5 empresas diferentes. As senhas? Com ele. O código-fonte? No notebook criptografado dele. Resultado: 5 empresas quase quebraram, mais de 200 funcionários ficaram sem receber, até conseguirem, meses depois, refazer todo o sistema do zero. Caso 2. A influencer apagada. Uma influencer com 200 mil seguidores morreu num acidente em 2023. Sua renda vinha de parcerias de marcas. O Instagram dela? Foi hackeado uma semana depois da morte, provavelmente alguém percebeu que estava inativa. A família perdeu não só as memórias, mas também uma fonte de renda que poderia ter sido mantida postando conteúdo antigo. Caso 3. A fortuna perdida. Um investidor early adopter de Bitcoin morreu em 2020. A família sabia que ele tinha alguma coisa em moeda digital. Encontraram papéis, anotações, mas nada completo. Contrataram empresas especializadas em recuperação de cripto. Gastaram R$50 mil na tentativa.
Resultado? 0. Estimativa do que foi perdido? Entre 2 e 5 milhões de reais. E a lição brutal que todas essas histórias ensinam: não adianta ter patrimônio se ele é inacessível. Dinheiro que ninguém consegue pegar pode muito bem não existir. Chega de desgraça, chega de história de terror. Vamos ao que interessa: como você protege sua família disso hoje. Não amanhã, não um dia desses, hoje. E vou te mostrar um sistema de 4 níveis que eu desenvolvi depois de pesquisar esse tema por meses. Do mais básico ao mais sofisticado. Você pode começar pelo nível 1 ainda hoje, em 20 minutos, de graça. E cada nível adiciona uma camada de proteção. Nível 1, a lista de emergência. Tempo, 20 minutos. Custo, R$0. Pega agora, sério, pega seu celular ou abre uma planilha, e faz isso agora enquanto assiste. Primeiro, lista de contas vitais, todos os bancos e fintechs que você usa. Principais redes sociais. E-mail principal, o que você usa para recuperar todas as outras senhas. Contas que geram renda ou têm valor financeiro. Serviços de nuvem onde suas fotos e documentos estão. Segundo, para cada conta, anote: nome do serviço, seu usuário ou e-mail cadastrado. Onde está a autenticação de 2 fatores, outro celular, app, e-mail. Se tem saldo ou valor envolvido. Contato da empresa, suporte, saque. Terceiro, guarda física segura, imprime essa lista. Coloca num envelope lacrado. Escreve no envelope: abrir apenas em caso de emergência. Deixa num lugar seguro, cofre se tiver, ou com pessoa de confiança absoluta. Diz para uma pessoa de extrema confiança onde está. Por que isso funciona? Porque 80% dos problemas vem de simplesmente não saber o que existia. Essa lista resolve isso. Nível 2, o gerenciador de senhas compartilhado. Tempo, 1 hora. Custo, R$20 a R$50 por mês. Agora vamos profissionalizar. Primeiro, escolha um gerenciador de senhas respeitável, um password, mais recomendado para famílias. Bitwarden, opção open source. Dashani. LastPass, menos recomendado após incidentes de segurança. Segundo, configure o modo família ou emergência, a maioria permite criar acesso de emergência. Você nomeia alguém que pode solicitar acesso. Se você não negar o pedido em X dias, a pessoa ganha acesso. É automatizado, não depende de você estar vivo. Terceiro, migre tudo para o gerenciador, aos poucos, conforme você loga nos sites, salva a senha lá. Em 2 a 3 semanas, você terá 90% das senhas migradas. Por que isso é revolucionário? Porque resolve o problema da morte digital de forma elegante. Você mantém a segurança em vida, mas garante o acesso na morte. Nível 3, o testamento digital formal. Tempo, 1 dia. Custo, R$500 a R$2.000. Esse é o nível sério, que pouquíssimas pessoas fazem, mas que deveria ser padrão. Primeiro, encontre um advogado especializado, procure por direito digital sucessório ou testamento digital. É uma especialização nova, mas já existem profissionais. Segundo, o que deve conter: lista completa de ativos digitais atualizada. Instruções claras sobre o que fazer com cada um. Nomeação de executor digital, alguém responsável. Autorização expressa para acesso, contorna termos de serviço. Orientações sobre contas que devem ser apagadas versus preservadas. Terceiro, integre com testamento tradicional. Se você já tem testamento, adiciona uma cláusula digital. Se não tem, considere fazer um aproveitando. Por que isso importa legalmente? Porque dá peso jurídico. Juízes levam testamento a sério. Empresas também. Nível 4, a infraestrutura completa. Tempo, 1 semana. Custo, varia. Esse é para quem leva muito a sério ou tem patrimônio digital significativo. Primeiro, Deadman Suite automatizado, serviços como deadmansuite.com.
Você confirma que está vivo periodicamente. Se parar de confirmar, e-mails e arquivos pré-configurados são enviados automaticamente. Custos: R$30 a R$100 por mês dependendo do serviço. Segundo, cofre físico de informações, arquivo criptografado em USB. Guardado em cofre físico, banco ou casa. Contém seed frases de cripto, senhas master, instruções detalhadas. Pelo menos 2 pessoas de confiança sabem onde está. Terceiro, protocolo de backup paranoico, backup de fotos e documentos em pelo menos 3 lugares diferentes. Um local deve ser offline, HD externo guardado. Instruções claras de onde encontrar cada backup. Quarto, revisão trimestral, a cada 3 meses, você revisa tudo. Atualiza senhas que mudaram. Remove contas que fechou. Adiciona novas contas importantes. Agora vou te dar ações práticas e específicas para os principais tipos de ativo. Para criptomoedas e cripto, super importante, nunca guarde sua seed frase digitalmente. Escreva à mão em papel especial anti-fogo, existe. Faça 2 cópias, guarde em lugares diferentes. Considere usar um multi-signature wallet onde múltiplas pessoas precisam aprovar transações. Explique para sua família o que é e onde está. Para redes sociais, configure o contato herdeiro no Facebook hoje. No Google, configure o gerenciador de conta inativa. No Instagram, não tem recurso nativo ainda, então deixe a senha no gerenciador. Decida, você quer que seja memorializada ou deletada? Deixe isso por escrito. Para e-commerces e negócios online, documente todos os processos do negócio. Tenha pelo menos uma pessoa treinada que pode assumir. Considere ter um sócio que pode dar continuidade. Senhas em gerenciador mais manual de operação detalhado. Para contas bancárias digitais, a boa notícia, bancos são mais cooperativos que Big Techs. A má, ainda é burocrático. Tenha sempre uma conta conjunta para despesas essenciais. Mantenha documentação de todas as contas abertas. Para e-mails, seu e-mail é a chave de tudo, recuperação de outras senhas. Configure recuperação por número de telefone e e-mail secundário. Deixe as informações de recuperação com alguém de confiança. Vou deixar aqui uma lista de recursos que vão te ajudar. Apps e serviços recomendados, um password, gerenciador de senhas, mais completo. Google Inactive Account Manager, gratuito e essencial. Deadman Suite ou similar, para mensagens automáticas. MyVishes ou similar, testamento digital estruturado. Checklist para implementar essa semana. Segunda-feira, faz a lista de emergência, nível 1, 20 minutos. Terça-feira, pesquisa gerenciadores de senhas e escolhe 30 minutos. Quarta-feira, configura o gerenciador e começa a migrar senhas, 1 hora. Quinta-feira, configura Google Inactive Account Manager, 15 minutos. Sexta-feira, configura contato herdeiro no Facebook, 10 minutos. Fim de semana, conversa com família sobre onde estão as informações, 1 hora. Total, menos de 4 horas que podem salvar anos de dor de cabeça e milhares de reais. Recursos legais, busque no Google Advogado Direito Digital Sucessório e sua cidade. Procure pelo Certificado Digital ICP Brasil, facilita muitas coisas jurídicas. Conheça o Testamento Digital, já é reconhecido por muitos cartórios. Para empresários e profissionais, considere contratar um Chief Technology Officer ou pelo menos um consultor. Documente tudo sobre sua infraestrutura digital. Tenha backups e redundâncias para sistemas críticos. Seguro cyber para empresas, já existe e está ficando comum. Então vamos recapitular essa jornada que fizemos juntos. Começamos com a ilusão de que o digital é eterno, de que está seguro, de que alguém vai dar um jeito quando você não estiver aqui. Depois vimos a realidade brutal, dezenas de milhares de famílias brasileiras perdendo acesso a patrimônio, memórias, renda, tudo por falta de planejamento. Entendemos o problema sistêmico, empresas que não ajudam, leis que não existem ou atrapalham, processos burocráticos kafkianos. E finalmente, eu te dei a solução,
Um plano de 4 níveis que você pode começar a implementar hoje e que vai proteger sua família dessa armadilha digital. Mas eu quero deixar você com uma reflexão mais profunda. Nós somos a primeira geração na história da humanidade que está criando patrimônio que pode simplesmente evaporar quando morremos. Nossos avós deixavam casas, nossos pais deixavam conta no banco. Nós deixamos senhas, strings de caracteres, chaves criptográficas de 256 bits. É poético de uma forma dark, não é? A era da informação criou a possibilidade de riqueza infinita, mas também de perda total e absoluta. E eu não estou falando apenas de dinheiro. Estou falando de memória, de legado, de história. Aquelas 15.000 fotos dos seus filhos crescendo. Aquela conversa de WhatsApp com seu avô no último Natal. Aquele vídeo caseiro de aniversário. Tudo pode desaparecer porque você não anotou uma senha. A morte já é dolorosa o suficiente. Não precisa vir acompanhada de um pesadelo burocrático tecnológico. Então aqui está o meu pedido final para você. Não feche esse vídeo e volte para o scroll infinito do TikTok. Não dê um like, comente o ótimo conteúdo e esqueça amanhã. Hoje, antes de dormir, você vai fazer pelo menos o nível 1. Os 20 minutos que vão mudar tudo. Pega um papel e uma caneta agora e faz aquela lista. Não precisa ser perfeita. Precisa existir. E depois, essa semana, você vai subir para o nível 2. Escolhe um gerenciador de senhas, configura, vai migrando aos poucos. E se você tem patrimônio digital significativo, se você tem negócio online, se você tem cripto, se você é criador de conteúdo, você precisa do nível 3. Marca um advogado. Faz isso. Por você. Não. Você vai estar morto mesmo, não vai importar para você. Faz isso pelas pessoas que você ama. Pela sua esposa que já vai estar em luto profundo e não precisa virar hacker ética tentando quebrar suas senhas. Pelos seus filhos que merecem ver as fotos da infância deles. Pelos seus pais idosos que não vão entender porque não conseguem acessar suas coisas. Faz isso porque cuidar das pessoas que amamos não termina quando nosso coração para de bater. Continua nas decisões que tomamos hoje, nas previsões que fazemos, no planejamento que deixamos. A morte física é inevitável. A morte digital é opcional. Não deixe que sua vida digital morra com você. Comece hoje. Proteja amanhã. 94% vão perder tudo quando morrerem, herança digital.